Olá, pessoal. Meu nome é Maria Ângela Machado Fernandes, sou médica veterinária e professora do Centro Universitário Unicep em Dois Vizinhos. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina eletiva de produção de pequenos ruminantes. Na aula de hoje, iremos abordar algumas avaliações importantes que devem ser realizadas na aquisição de novos animais ou durante a seleção de animais dentro do rebanho. Então, antes de iniciar nossa vamos primeiro tentar responder uma pergunta. Então, você chega para atender um produtor que ele quer iniciar a produção de pequenos ruminantes e o primeiro questionamento que ele te faz, se ele deve criar caprinos ou ovinos, pensando aqui na nossa região. E depois ele quer saber, dessa espécie que você vai indicar para ele, qual é a melhor raça. Então, essa é uma pergunta que muitas vezes a gente acaba escutando do produtor. Então, vamos lá pensar em alguns importantes que são na hora que a gente vai responder essa pergunta. A primeira, a gente tem que pensar na questão do ambiente, o clima, o solo e a topografia da região, para a gente pensar se é ovino ou caprino e quais espécies e quais raças se adaptariam a essa localização, essa região ou propriedade. Depois, se há mercado. Então, primeiro, qual que é o objetivo, a finalidade dessa produção? Se ela tem uma finalidade econômica, ou é apenas para autoconsumo, ou só porque ele quer pôr lazer. E principalmente, se ela tiver finalidade econômica, se na região ou para onde que a gente vai mandar o produto. Então, se existe uma demanda para lã, para carne, para pele ou para leite. E depois que a gente decidir qual das duas espécies e quais a raça que se enquadrem nessa realidade, se há essa raça na região ou próximo, o preço, disponibilidade de animais e as condições de a gente adquirir esses animais, se tem facilidade, se tem que ir para longe, precisa no meio de transporte, porque muitas vezes pode ser inviável a compra desses animais. E muitas vezes o produtor ele acaba decidindo mesmo sem analisar o mercado, mas por preferência pessoal, né? Então aqui na nossa região é muito comum os animais das raças deslanadas, temos um rebanho muito maior ovino do que caprino. Caprino, muitos produtores não querem realmente criar, porque falam que é um animal que é difícil parar dentro de um piquete, que teria menos mercado. E no caso do ovino, a maior parte dos produtores são de raças deslanadas, principalmente porque muitos deles não querem fazer a tosquia. Bom, então o produtor já decidiu qual é a espécie, qual é a raça. Agora vamos pensar o que a gente deve avaliar, como a gente deve avaliar os animais durante a compra e aquisição de um novo animal. Então, alguns pontos importantes. A avaliação dos animais pelo dente para determinar a idade. Nos animais que eles são animais puros registrados, aí eles vão ter na ficha deles a idade deles, mas a maior parte dos rebanhos eles não são animais registrados e muitas vezes o produtor não sabe informar a idade, então é importante na hora da compra determinar a idade desse animal para não estar fazendo aquisição de animais velhos. Peso, score de condição corporal, avaliar o casco desses animais e junto com o casco a gente já avaliei conformação física, aprumos, questão de mandíbula, avaliação da glândula mamária das fêmeas para não estar fazendo aquisição de animais com tetos cegos, com mastites e deformidades, o estado de saúde geral do animal para não estar trazendo novas doenças para dentro do rebanho, para quem vai trabalhar com animais puros, as características raciais, né? Às vezes não é um animal que ainda tem confirmação de registro, então é bom a gente avaliar as condições, as características raciais, se o produtor vai querer fazer a confirmação de registro. E se houver a disponibilidade de ficha, as informações reprodutivas dos animais. Então, vamos começar a falar em relação à avaliação dos animais pela dentição. Então, como que a gente vai determinar a idade desses animais através da dentição? Então, a avaliação da idade dos animais por meio da avaliação da dentição dos animais, ele tem como objetivo determinar
qual é a idade desse animal através das trocas que foram realizadas do dente de leite para o dente definitivo, e quando ele já fez todas as trocas, através dos desgastes e afastamento dos dentes. Isso é utilizado, como eu falei para vocês, para animais que eles não têm registros. Então, primeiro a gente tem que conhecer os dentes, né, o nome que é utilizado, para depois a gente pensar nas trocas. Então, a gente tem os dentes aqui da frente, que são as pinças, que são esses dois dentes aqui da frente, que eu marquei em vermelho para vocês. Aí, depois, a gente tem os primeiros médios, que são esses dentinhos aqui, que eu tô marcando em amarelo. Aí, você vai ter os cantos, desculpa, os segundos médios aqui, e o último são os cantos. Então, pinça, primeiros médios, segundos médios e os cantos. A troca ela vai sempre seguir essa ordem. Então, ele troca primeiro os primeiros médios, as pinças, primeiros médios, segundos médios e cantos. Então, lembrando que os ovinos e caprinos, eles são ruminantes. Os ruminantes, eles não têm a dentição na arcada superior, eles vão ter apenas o pulvino dental, né, que está sendo exposto nessa imagem, e somente na arcada inferior. Então, aqui a gente tem a pinça, os primeiros médios, os segundos médios e os cantos. Esse animal é um animal aqui que ele nunca fez nenhuma troca, os dentes eles são pequenos, delicados, né? Então é um animal bastante jovem. Nessa imagem aqui a gente pode observar a forma correta que a gente vai expor a dentição do animal para estar fazendo a avaliação da idade desse animal. Então, primeiro, fazer a adequada contenção do animal, por segurança de quem está fazendo a avaliação do animal e também para o próprio animal não se machucar. Aí depois fazer a contenção do animal pela mandíbula e expor com a mão o lábio superior e o inferior. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar aqui na arcada superior o pulvino dental, né? E aqui a gente tem as pinças, os primeiros médios, os segundos médios e os cantos. Nessa imagem é legal que a gente consegue ver que o último dente, que são os cantos, ele ainda não fez a troca. Então, observe como a gente tem essa diferença em relação ao tamanho do dente, quando você tem uma dentição que ainda é de leite para uma dentição definitiva. Aqui na parte lateral, o animal vai apresentar os dentes molares, mas eles não são utilizados para avaliação da idade do animal. Então, a importância de aprender essa avaliação na seleção, né, descarte, compra de animais. Então, na hora que eu estou fazendo seleção do meu rebanho e quero descartar os animais mais velhos, ou como eu falei para vocês, principalmente na hora de fazer a compra, não estar adquirindo animal muito velho. Então, os dentes de leite, eles são menores, são mais delicados, mais brancos. E, como a gente observa nessa imagem, então aqui, ó, você já tem a pinça, já foi feita a troca, e aqui atrás a gente observa os dentes menores, que são os dentes de leite ainda. Então, quando que começa a nascer a dentição de leite de um animal? Então, o ovino caprino, ele nasce sem dente. Nos 3, 4 primeiros dias de vida, a gente vai observar a erupção das pinças e dos primeiros médios, com 10 a 14 dias dos segundos médios e até 30 dias o nascimento dos cantos. Até 6 meses a dentição de leite do animal está completa. Então, nessa imagem, vocês podem observar que no lado esquerdo nós temos um animal com toda a dentição de leite e no nosso lado direito nós temos um animal que ele já tem a dentição toda definitiva, os dentes são maiores, robustos, e esse aqui é um animal que ele já é velho, porque ele já tem, além de ter os dentes definitivos, você já vê que ele tem afastamentos na dentição, que são os desgastes. Nessa imagem a gente observa um animal recém-nascido, sem nenhuma dentição ainda, não teve a erupção da dentição. E na imagem B já tem início da erupção das pinças, que seria ali em torno de 3 a 4 dias. Em relação ao número de dentes,
né? Então, tanto os ovinos como os caprinos, nos incisivos, então, são 2 pinças, 2 primeiros médios, 2 segundos médios e 2 cantos. Aí são 6 pré-molares, 6 molares, tanto na arcada superior quanto na inferior, na maxila. A gente vai observar os pré-molares e os molares, e que vai totalizar 32 dentes na arcada definitiva. Nessa imagem, podemos observar novamente a dentição, também é um animal jovem, ainda sem troca. Os dentes são mais delicados, brancos. Então, os 2 primeiros pinças, primeiros médios, segundos médios e os cantos. E na parte superior, temos o bovino dental. Então, como que vai funcionar a troca? Então, a troca ela sempre vai iniciar aqui com as pinças. Depois que completar as pinças, vem para os primeiros médios, segundos médios e cantos. A troca ela vai acontecer nas pinças, quando o animal ele tiver entre 1 ano e 1 ano e meio. Então, até 1 ano, o animal ele vai ter toda a dentição de leite. Então, quando a gente vai avaliar os animais, se ele não fez nenhuma troca, então ele tem até 1 ano de idade. Ele inicia a troca das pinças com 1 ano e vai completar com 1 ano e meio. Então, quando ele está fazendo a troca, ou ele tem uma troca já completa de pinça, a gente fala que esse animal tem entre 1 ano e 1 ano e meio. Os primeiros médios, ele vai fazer a troca de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Os segundos médios, de 2,5 a 3,5. Os cantos, de 3,5 a 4,5. E a partir de 5 anos, ele já tem a idade completa, a dentição definitiva completa, e depois vão iniciar os desgastes. Então, a gente decora da seguinte forma: 1,5 para a primeira troca, a segunda troca 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, e a partir, quando ele tiver a dentição completa, ele já tem 5 anos. Então, esse animal, olha a diferença na dentição definitiva. O dente bem maior, robusto, e aqui a dentição de leite. Então, apenas uma troca. Esse animal, ele fez a troca da pinça, ele tem em torno de 1 ano e meio. Aqui ele fez a troca da pinça e primeiros médios, então ele tem em torno de 2,5. Aqui a gente já observa um animal que ele fez a troca da pinça, primeiros médios, segundos médios, então ele fez 3 trocas, ele tem 3,5. Bom, aí a partir do momento que o animal ele fez todas as trocas, então ele vai ter em torno de 4,5, 5 anos. Aí, a partir disso, vão começar os desgastes. Então, a pinça, ela começa a desgastar com 4 anos, os primeiros médios 5 anos, segundos médios 6 anos, e com 7 anos ele tem o desgaste dos cantos. Então, 4, 5, 6 e 7 são os desgastes da dentição, que a gente vai ter que abrir e ver o quanto está exposto a polpa. Então, aqui eu vejo totalmente a polpa das pinças, primeiros médios, segundos médios e aqui os cantos. Então, esse animal aqui, ele já tem todos os desgastes, ele tem 7 anos ou mais. A partir dos 7 anos, vai começar o afastamento dos dentes. Então, a gente começa a observar que os dentes eles começam a ficar afastados. Quando você tem todos os dentes completamente afastados, esse animal ele já vai ter por volta aí de 9 anos. A partir daí, vão começar as quedas. Então, vamos recapitular. A primeira troca ela vai iniciar nas pinças quando o animal tiver 1 ano, 1 ano e meio. Depois ele vem fazendo as trocas a cada ano. Daí, então, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, fez a troca toda, ele já está com a dentição completa. Aí, a gente inicia a avaliação do desgaste do dente, que é na parte da polpa. Vai iniciar com 4, 5, 6, 7. Após todos os desgastes, você vai observar afastamento dos dentes. Então, quando ele tiver todos os dentes afastados, como essas imagens, o animal ele já tem 9 anos ou mais. E daí, começa as quedas de dente. Então, a partir de 10 anos, vão começar a queda de dente, porque o dente ele começa a ficar desgastado demais e começa a ficar
muito fininho. Então, aqui um animal que ele já é muito idoso, já tem quebra de dente, queda de dente, isso compromete a parte de ingestão de alimentos. A próxima avaliação é a condição de score corporal, a escolha de condição corporal, né? Então, a condição corporal é uma avaliação que a gente faz nos animais, porque ela está diretamente correlacionada com o desenvolvimento muscular e deposição de gordura e também com a qualidade da dieta do animal. Aí muitas vezes o produtor fala: mas eu tenho uma balança, o que é melhor, eu fazer score corporal ou a balança? Ou como que eu vou fazer essa avaliação? Não tem como eu fazer só visual, como se faz em bovinos? Então, em ovinos e caprinos, a gente não consegue fazer só visual. Tá? Principalmente em ovinos lanados, é impossível você fazer essa avaliação. Vamos fazer uma aula prática, vocês podem tentar visualizar e depois, quando vocês apalparem, vocês vão ver que muitas vezes a nota vai ser completamente diferente. Então, nos ovinos e caprinos, não é visual como os bovinos, ela vai ser uma avaliação por palpação. Então, às vezes o animal, ele é um animal alto, ele pesa, por exemplo, 50 quilos e ele está com score corporal muito baixo, e às vezes um animal de menor porte, ele também pesa 50 quilos e ele está com score corporal 4. Então, o peso, né, a não ser quando a gente tem uma avaliação mensal, ou você, cada vez que você faz um manejo, você avalia o peso e acompanha o desempenho, o ganho de peso, o peso desse animal é uma informação importante. Mas você somente pesar, fazer uma avaliação momentânea do peso do animal, ele não reflete a qualidade da dieta e o estado nutricional do animal. Já uma avaliação momentânea, fui numa propriedade, avaliei o score corporal, eu consigo ver como que está o balanceamento quanto da dieta e como que está o estado nutricional desse animal. Então, como que a gente vai fazer essa avaliação? Então, para avaliação do score de condição corporal do animal, primeiro é fazer a contenção adequada do animal. Não tem como fazer com o animal tudo encolhido, pulando, saltando. Então, conter, nessa imagem, o animal está contido apenas pelo avaliador, e nessa outra imagem aqui nós temos o animal contido dentro de um brete. Então, nós vamos apalpar a última costela do animal. Quando você apalpar a última costela, você desce um pouco sua mão e você está na região do lombo, que é o local em que é feita a avaliação. Por que é feito no lombo? Porque o lombo é o corte tardio, ou seja, em que o animal vai apresentar, o último corte que ele vai apresentar a deposição de gordura. Então, o desenvolvimento, a quantidade de músculo no corte lombo e a deposição de gordura, ela apresenta alta correlação com o resto da carcaça desse animal, com todo o organismo do animal. Por isso que ele é escolhido como o local de avaliação. Alguns avaliadores também utilizam a questão do peito. Mas até quando faz avaliação de score corporal ou conformação para abate do animal, é utilizado esse corte, essa região do lombo. E após o abate do animal, é no corte lombo que a gente vai avaliar, medir a quantidade de músculo para avaliar e comparar diferentes raças ou sistemas de produção. Então, nessa região, nós vamos observar o processo espinhoso e o processo transversal da vértebra. E o que nós vamos observar? O quanto que é possível sentir esses dois processos e o quanto há de músculo e gordura entre esses dois processos. Então, com o animal contido, encontra a última costela, desliza um pouco sua mão, você está na região do lombo do animal, e aqui a gente vai observar o quanto consegue sentir o processo espinhoso e o processo transverso. Primeiro o processo transverso, depois que não sentir mais o processo transverso, aí a gente sobe para o processo espinhoso. Então, deslizando a mão suave. Então, o primeiro score corporal é o score corporal 1, que seria um animal muito magro. No score corporal 1,
o animal ele praticamente não apresenta musculatura e gordura entre os dois processos, é possível, sem muita pressão, sentir todo o processo transverso e o processo espinhoso. O animal 2 é um animal magro ainda, mas já observa-se um pouco de deposição de músculo e gordura, principalmente ali na região do processo transverso. No animal do score corporal 3, que já é um animal com condição normal, você precisa fazer uma pressão na sua mão para que você consiga sentir o processo transverso, porque o animal já tem uma boa desenvolvimento muscular e deposição de gordura, mas ainda é possível sentir totalmente o processo espinhoso. Um animal que ele tem um score corporal 4, você já não sente mais durante a palpação o processo transverso, que é esse processo aqui. E para que você consiga sentir o processo espinhoso, precisa fazer muita pressão. E o score corporal 5, que é um animal muito gordo, mesmo fazendo pressão, a gente não sente mais nem o processo transverso e nem o processo espinhoso. Então, existe um score corporal indicado para cada fase do ciclo reprodutivo, né? Então, por exemplo, no acasalamento, o ideal é que as fêmeas elas entrem em monta com score corporal 3 e 3,5, mas muitas vezes a gente vai acabar desmamando essas fêmeas com score corporal 2, 2,5. Então, a gente lá na aula de manejo reprodutivo vamos estar conversando sobre o flush, que é uma dieta energética, para que esses animais que estão score corporal 2, 2,5 cheguem no score 3 para entrar em monta. Por que acontece desmamar o animal magro? Porque muitas vezes é difícil fechar a dieta, né, para o requerimento energético de uma fêmea, principalmente as que têm alta produção de leite. No terço inicial da gestação, ela vai manter o score corporal aí, ideal ali tá 2,5, mas pelo menos um 3 até 4. E para parto, na aparição no parto simples ela deve estar com score corporal entre 3 e 4, e para parto gemelar de 3,5 a 4. Vejo que em nenhum animal aqui a gente tem um animal com score 5, porque seria um animal obeso, um animal com score 4, 4,5, 5, entrando em monta, corre o risco de nem ciclar ou ter a reabsorção do embrião, então não é desejável um animal obeso. E quando você faz essa avaliação dentro da propriedade do score corporal, você consegue avaliar se a sua dieta está sendo adequada e também consegue dar uma atenção especial para esses animais que estão com score corporal abaixo do que é indicado em cada fase. Ou, por exemplo, animais que estão muito obesos. Então, a gente sempre deve buscar um meio termo, né? Animais com score corporal de 3, 3,5, nem animais muito magros e nem animais obesos. Mas a facilidade, porque não vai ter custo de você separar os animais com um score corporal menor ou os animais que estão com score corporal muito elevado, e você consegue direcionar a dieta para esses animais conforme a necessidade, evitando perdas. Considerando que a dieta é o componente mais oneroso dentro do sistema de produção, você conseguir fazer essa manipulação e direcionar o animal conforme a dieta, você consegue controlar os custos de produção. Já que a gente falou em score corporal, né? Então, e se eu tiver uma balança? E as pesagens e o controle de ganho de peso? Dos produtores que eu atendo, eu tenho um produtor que tem balança, porque eles tinham suíno na granja, e daí quando eles pararam com a produção de suíno, eles levaram a balança lá para Prisco, e com certeza ela é muito boa para nós, conseguimos sempre que vai aplicar vermífugo no animal ou alguma medicação, pesar o animal antes para calcular a dose. Mas a pesagem ela vai ter um significado importante no manejo dos animais quando a gente faz essa pesagem sequencial. Então, eu consigo avaliar como que estava o peso do animal na última avaliação e como que está agora, se esse animal ele ganhou peso ou ele perdeu peso, em qual fase reprodutiva que ele estava. Então, um peso momentâneo, chega lá e pesar um animal, eu não consigo saber se ele está gordo ou magro, a não ser que eu tenha esse controle de peso ou faça o score corporal junto com a pesagem.
Então, aqui a gente consegue fazer pesagens sucessivas e controlar o desempenho, o ganho de peso dos animais, o direcionamento do manejo para cada fase, adequado de peso e condição corporal, por exemplo, ao parto, conseguimos direcionar essa dieta. E também temos que tomar cuidado porque o peso ele deve ser avaliado considerando a raça, né? Então, por exemplo, um animal téxil de 2 anos, um reprodutor, se ele tiver 60 quilos, provavelmente ele está muito magro. Agora, se eu pegar um animal santinês com 60 quilos, pode ser que ele esteja com peso e com score corporal adequado. E também cuidado, né, com a balança, se ela tá tarada, se ela tá bem calibrada na hora de fazer essas avaliações. Então, dentro do NRC, que a gente vai estar utilizando para formular a dieta dos animais e bater o requerimento energético, então você vai observar lá nas tabelas que existe uma recomendação de acordo com a fase do ciclo e o peso vivo do animal. Então, por exemplo, eu faço uma dieta lá para fêmea gestante. Então, eu tenho uma recomendação que quando eu faço aquela dieta, do ganho de peso que esse animal deve ter nos 2/3 iniciais de gestação. Então, por exemplo, aqui, uma fêmea de 60 quilos, se for parto simples, nos primeiros 3 meses de gestação, ela vai ter que ganhar aí até 105 dias, né? Ela vai ter que estar ganhando aí 21 gramas por dia. E no terço final de gestação, que é quando o feto vai mesmo crescer em tamanho e peso, ela deve ganhar 86 gramas por dia. E se for parto gemelar, 36 no terço inicial e 143 no terço final. Então, quando eu vou pesando essa fêmea todo mês, eu consigo ver se ela não está engordando demais ou ela está ganhando peso de menos, né? Então, avaliar o ganho médio diário dessas fêmeas. Bom, então eu vou parar a nossa aula aqui e na semana que vem, nós iniciamos a aula 3, continuando com a avaliação desses animais.